A mensagem que nós vamos compartilhar essa noite, ela tem como tema isso que aconteceu agora. O tema é da frustração para a realização. Deus, Ele vai te tirar de um tempo de frustração, mudar o rumo da história e trazer você para um tempo de desfrute, um tempo de realização. Você quer ouvir a voz de Deus essa noite? Então nós vamos ler juntos o texto da Bíblia que está em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler o texto da palavra de Deus que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Nós vamos lá nesse lago em 2023, na caravana para Israel. Você vai junto comigo, aleluia. Você recebe isso? Diga, tá ligado, ó, aleluia. Você vai lá comigo nesse lago. Você vai comer peixe desse lago comigo aí, ó. Então vamos lá, o texto continua dizendo: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele acabou de falar, ele disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Então respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada nós apanhamos. Por que tu mandas? Aí então eu irei lançar a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E então fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Bote a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez. Pai, glorifica o teu nome através dessa palavra. E usa, meu Pai, a minha vida, fazendo com que eu seja um canal, um instrumento nas tuas mãos. Nós oramos junto como igreja, no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos conta uma história linda de Jesus com os seus discípulos. Tudo começa com uma frustração. O texto diz que os discípulos trabalharam uma noite inteira tentando pescar. E depois de trabalhar uma noite inteira, eles chegam na beira da areia, frustrados, porque eles não conseguiram apanhar nada. Para quem é pescador, quando ele sai com desejo de pescar, e ele volta sem nada na mão, é frustrante. Cadê os pescadores dessa igreja? Diga ai, ai, ai. Foi com expectativa. Mas depois de gerar aquela expectativa e você tentar e não conseguir nada, você volta para casa frustrado. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Porque o que eles estavam esperando que acontecesse não aconteceu, bateu um desânimo, bateu uma tristeza, um sentimento de frustração. Muitas pessoas estão nesse momento igual aos discípulos. Você estava esperando muito que alguma coisa acontecesse. Você estava cheio de expectativa de receber algo de Deus, alguma coisa boa que você estava esperando para acontecer, não aconteceu.
E pode ser que a sua realidade é: me frustrei. Quer saber? Cansei. Estou desanimado. Sabe, irmãos, quando nós estamos vivendo um tempo de frustração como esse, nós precisamos avaliar onde nós temos falhado. Porque Deus, Ele nunca falha nos seus planos a respeito da nossa vida. Se Deus não falha, eu preciso avaliar onde que eu estou errando. E eu vi 3 erros que os discípulos cometeram aqui que o levaram a esse sentimento de frustração. Quais erros? Número 1. Eles tentaram ter o resultado na sua pescaria sem ter Jesus dentro do seu barco. Depois do momento, depois da frustração, quando eles pegam alguma coisa, eles pegam porque Jesus entrou, mas antes Jesus não estava. E existem muitos que estão vivendo frustração, porque estão trabalhando demais, se esforçando demais, mas sem ter Jesus no centro. Você está trabalhando demais, se esforçando demais, colocando o máximo do seu empenho, mas isso é apenas por causa de você, pensando em você, não tem nada a ver com Jesus, Ele não está no centro. E o problema de trabalhar assim, é porque nós sempre vamos nos frustrar. Trabalhar sem ter Jesus no centro, trabalhar sem Jesus ser o principal, é frustração na certa, irmão. E foi esse o primeiro erro deles. Não adianta você estar trabalhando demais, dando o máximo de si para o seu trabalho. Não adianta você estar ganhando dinheiro. Não adianta você estar crescendo profissionalmente se Jesus não está no centro. Mais cedo ou mais tarde vai bater uma frustração em você, se isso já não está batendo agora. O segundo erro, aliás, deixa eu só ler aqui um texto que está no Salmo 127, versículo 1 e 2, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, inútil. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece, ela não acrescenta dores. Aquilo que vem do Senhor para você jamais vai lhe trazer frustração, mas vai lhe trazer bênção de Deus, paz, não perturbação. O segundo erro que os discípulos cometeram foi o erro de descer do barco. Depois daquela tentativa a noite inteira e o sentimento de frustração, eles estacionam o barco na areia e descem. Descer do barco significa desistir. Descer do barco significa ser vencido pelo cansaço, ser vencido pelas decepções e frustrações da vida. Então muitos estão hoje frustrados porque na hora que era para persistir, você desistiu. Na hora que era para permanecer firme, você largou o barco e desceu dele, pulou fora. E aí o sentimento de frustração é inevitável. Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62, a parte final diz de que aquele que um dia coloca a mão no arado, este não pode jamais olhar para trás. Não cometa o erro de olhar para trás, porque você se decepcionou com pessoas, porque você se decepcionou com situações que você esperava que acontecesse e não aconteceu. Não olhe para trás por causa disso, porque isso vai lhe trazer frustração, dor. O terceiro erro
que os discípulos cometeram foi o erro de guardar as redes. Eles estacionaram o barco na areia e já estavam ali lavando as redes com o propósito de guardar. Esse guardar as redes é eu deixar dentro da gaveta a minha ferramenta principal de trabalho. Esse guardar as redes é eu enterrar um talento que Deus me deu. Ei, Deus lhe deu um talento, Deus te deu um dom, Deus te deu uma habilidade. Por causa das frustrações e decepções você enterrou isso. Você vai guardar a sua rede, você vai deixar de fazer o que Deus te chamou e te capacitou para fazer, porque você não foi correspondido com algo que você esperava, e você acha que isso vai melhorar alguma coisa na sua vida? Você guardar as suas redes vai melhorar algo? Não vai, só vai aumentar a sua frustração, só vai alimentar a sua dor e a sua frustração. Mesmo cometendo esses erros, Jesus é maravilhoso demais. Quem concorda comigo que Jesus é maravilhoso demais? Jesus é lindo demais, diga aleluia. Manda um beijão para ele, faz assim, lindão da minha vida, te amo Jesus, diga te amo Jesus. Faz coraçãozinho para ele assim, I love you Jesus. Jesus é maravilhoso demais, e ele aparece ali no meio daquela história para mudar a realidade daqueles discípulos. Aquela frustração, ela iria ficar só durante um tempo, porque Jesus entrou na história. E quando Jesus entra na história, eles precisam fazer algumas coisas que eu quero passar para você nessa hora. A primeira coisa que eles precisam fazer é voltar com o barco para dentro da água. Quando Jesus vê eles ali, guardando as redes, desanimados, entristecidos, Jesus, quando entra, fala, ei, estão fazendo o que aí? Pode voltar para dentro do barco. E eu quero dizer para você que veio para cá essa noite, já estava pensando em desistir, você já estava lavando a sua rede para guardar, você hoje pensou, é a última vez, não quero mais. Deus trouxe você aqui para dizer, nada disso, volta para dentro do barco, entra de novo no barco. É isso. Jesus está dizendo para você essa noite, nada de desistir. Aliás, você poderia dizer para o seu vizinho, irmão, nada de desistir, nada de desistir. Pastor, mas me desanimaram algumas coisas, me entristeceram. Irmão, isso daí faz parte, não justifica você parar. Deus tem coisas lindas, tremendas e poderosas para fazer na sua vida e através da sua vida. Então bora levantar a cabeça e voltar para dentro do barco, aleluia, voltar para o barco. Continue trabalhando e não pare por nada. Continue trabalhando e não desanime, porque você esperava alguma coisa que fosse acontecer e não aconteceu. Isso faz parte do treinamento de Deus sobre a sua vida. Pastor, mas e se eu ficar tentando e vai dar zebra de novo? E se eu voltar para o barco e vai dar errado de novo? Só tem um detalhe aqui que eu quero passar para você. Volta para o barco, mas volta para o barco de uma maneira diferente. Na primeira tentativa você estava da sua forma, você estava no centro, era a sua vontade, era do seu jeito. Se agora Jesus apareceu na sua vida, você vai voltar para o barco, mas é do jeito dele. É ele no centro, é ele dirigindo, é ele governando, agora é tudo no controle dele, não da sua maneira. Volta para o barco de maneira diferente, porque se você voltar para o barco, você sendo o centro, se você voltar para o barco querendo que seja da sua vontade, vai dar zebra. Volta, mas bota ele no centro. O segundo ensinamento é que Jesus
quando ele entra no barco deles para ensinar, diz que Jesus apareceu e falou assim: me empresta aí o seu barco aí, posso entrar aí para ensinar para as pessoas? Sabe que eles falam? Tudo bem, pode entrar. Jesus está querendo entrar no barco da sua vida e ter o controle total dela. Ele é bem-vindo, você deixa ele entrar? Me empresta aí, Pedro. Sim, Senhor, o Senhor pode entrar. E quando Jesus entra, o controle total é dele. Se você quer mudar da frustração para a realização, deixe ele entrar e ter o controle total e absoluto. Sabe? Muitas pessoas, elas não conseguem ter a história da sua vida mudada, porque Jesus bate na sua porta e diz: eu quero entrar. E a pessoa fala: ainda não, Senhor, deixa eu ajustar algumas coisinhas aqui, deixa eu dar a minha tentativa. Lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Abra a porta. É assim que muda a história da vida de uma pessoa. Quando nós olhamos o primeiro milagre de Jesus, João capítulo 2, você conhece a história desse milagre. Jesus está ali em um casamento e aquele casamento passa por um momento de frustração. Estavam todos na expectativa, felizes, alegria, e de repente alguém dá uma notícia de que o vinho havia acabado. E o vinho era o elemento importante para proporcionar a alegria da festa. O vinho era o elemento importante para proporcionar a alegria de todos os convidados. Quando alguém fala: acabou o vinho, o semblante caiu. Frustração geral. Ainda bem que aquele casal, os noivos, eles tinham tido uma atitude muito nobre. Sabe qual foi a atitude nobre? Eles convidaram Jesus para a festa do casamento. E porque Jesus está ali naquela festa de casamento, a mãe de Jesus, Maria, chama Jesus e fala: Jesus, está vendo, está todo mundo desanimado, frustrado, o vinho acabou. E ela reúne os noivos e diz para o mestre Sala e para os noivos: vocês querem mudar da frustração para a realização? Então olha só, obedeçam tudo que ele vos disser. Então Jesus manda com que eles peguem as talhas, e eles botam 7 talhas, e Jesus manda com que eles encham todas aquelas talhas de água, e quando eles enchem, Jesus faz a transformação da água em vinho. Ele muda aquela festa de um tempo de frustração e traz aquela festa para um tempo de realização. O segredo foi o quê? Jesus foi convidado. Jesus faz parte hoje da sua família. Jesus faz parte do seu trabalho. Jesus é o centro da sua vida. Porque esse é um grande segredo para nós sairmos da frustração e entrarmos na realização. Outro ensinamento é que os discípulos, eles saíram do raso com o seu barquinho e foram para um lugar mais profundo, segundo a orientação de Jesus. Jesus orienta eles e diz: olha, voltem para o barco, só que agora vocês não vão ficar mais na mesma posição que vocês estavam pescando antes. Volte para o barco e agora vocês vão colocar o barco em um lugar mais profundo. Você quer viver um milagre poderoso de Deus sobre a sua vida? Diga aleluia. Então coloque em prática esse ensinamento. Vá mais profundo do que você foi da primeira vez. Volte para o barco e vá para um lugar mais profundo. Não é no raso.
Ah, pastor, mas eu fui, mas eu tentei. Sabe o que acontece com a vida de muitas pessoas? Elas vão e elas voltam, e elas vão e elas voltam, e aí durante anos que a sua vida está assim. É um ciclo que se repete, você vai e volta, se envolve, para, se envolve, para, trabalha e para de trabalhar. Você precisa romper com esse ciclo. E como que eu faço para romper com esse ciclo, pastor? Vai mais profundo do que você foi nas outras vezes. Se envolve 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Você precisa romper com esse ciclo. Então vai mais distante. A Bíblia conta uma visão que o profeta Ezequiel teve. Ezequiel capítulo 47. Deus conduz o profeta para uma visão para mostrar o que Deus queria que acontecesse no seu povo. Então Deus conduz o profeta a uma visão onde ele entra num rio, ele começa a molhar e ele molha até a canela. E Deus fala, não, tá bom, pode ir mais, molha até os joelhos. E ele anda mais, molha até os joelhos. E agora tá bom, ainda não tá bom, vai mais, molha até a cintura. O profeta, tá bom não, vai até molhar o corpo inteiro. E o profeta, e agora tá bom não, vai até molhar tudo e você perdeu o controle. Você precisa ir mais fundo até que todo o controle não esteja mais nas suas mãos. Até que todo o controle esteja nas mãos de Deus, irmão, aleluia. É mais profundo. É mais profundo. Talvez durante muito tempo você esteja envolvido com as coisas de Deus, mas você está envolvido só no raso. E é por isso que entra tempo e sai tempo, você vive tomado por frustração. Entra tempo e sai tempo, você vive tomado por um desânimo e uma tristeza que você não sabe explicar de onde que vem. Isso tudo é porque você só envolve no raso. O seu envolvimento com as coisas de Deus está só na beirinha, está só na canela. O Senhor está lhe chamando essa noite dizendo, eu quero que você volte para o barco e volte muito mais fundo do que você já foi. Ir mais fundo, irmão, significa se distanciar das coisas terrenas. Ir mais fundo significa tirar o nosso foco, o nosso coração das coisas que são rasas. Sabe, muitos estão travados, porque a sua mente, o seu coração é completamente tomado por coisas dessa terra. Deus está chamando, olhe para as coisas profundas, para as coisas do alto. As coisas dessa terra são passageiras, irmãos, e as coisas do alto, elas são eternas. Olhe para as coisas do alto. O outro ensinamento que nós podemos tirar com a vida dos discípulos para que eles entrassem em um tempo de realização é que eles precisariam confiar na palavra de Deus liberada sobre eles, a palavra de Jesus liberada. Quando eles colocam um barco dentro da água e vão lá para o fundo, Jesus grita para o Pedro e fala assim, Pedro, agora lança a rede. Aí o Pedro imagina que ele coça a cabeça e fala assim, tá doido? Como que eu vou lançar a rede se eu já tentei lançar a rede a madrugada inteira, que é a hora que dá peixe, e não peguei nada? E o Pedro imagina que ele só pensa isso. E Jesus já dá a resposta para Pedro, Pedro, pode jogar, porque agora você vai jogar a rede não é na sua força e na sua palavra. Você vai jogar, mas vai jogar sobre a minha palavra. Lance a rede que você vai pegar o peixe. Sabe, irmãos, nós precisamos receber a palavra de Deus que é liberada para nós.
Você durante muito tempo, você tentou, mas tentou na sua força. Você tentou do seu jeito, você tentou da sua maneira, e agora Deus está falando: levante, volte para o barco e vai ser tudo diferente. E você pode estar cheio de questionamentos e dizer: mas como que vai ser tudo diferente? Eu já fiz um monte de vezes, deu errado. Como eu vou me decepcionar de novo? Como eu vou me frustrar de novo? Então Deus está falando: vai, porque agora você vai sobre a minha palavra. Lance a rede, porque será sobre a minha palavra. Pedro, para lançar a rede, ele precisou de mostrar 3 atitudes importantes. A primeira, para ele conseguir lançar a rede, a primeira atitude de Pedro importante foi a humildade. Porque Pedro era pescador experiente, já tinha experiência de pesca. E Jesus não era pescador experiente. Jesus era o quê, irmão? O pai de Jesus, José, era o quê? Carpinteiro. Jesus era carpinteiro. Aí chega um carpinteiro e vai para um pescador experiente e fala para esse pescador: agora você pode jogar a rede ali que você vai pegar peixe. O que os pescadores experientes logo pensam? Ah, vai querer me ensinar? De jeito nenhum. Mas o Pedro foi humilde. Então olha, tem muita coisa que você acha que você é bom, que você acha que você é um inteligente, de que você é o fera, mas nada disso funcionou para trazer a realização que você sempre esperou na sua vida. Está na hora de mudar e ser humilde para ouvir as coisas simples que Deus está trazendo como ensinamento para você, simples. E você pode pensar: como que pode vir um ensinamento para mim de uma pessoa que não tem a experiência que eu tenho? É essa pessoa que vai trazer a resposta que você precisa, que há muito tempo Deus está querendo trazer para você. Você só vai precisar de humildade para isso, de humildade para receber. A segunda coisa que eu vejo Pedro fazer, Pedro mostrou fé. O Pedro mostra fé, porque lançar a rede em um horário diferente do que ele sabia que dava peixe, não é uma coisa natural. Lançar a rede na manhã, aproximando do meio-dia, não dá. Só tem uma maneira de dar: se eu lançar pela fé. Deus quer mudar o rumo da história em áreas importantes da sua vida, e você vai precisar de fé para dar um passo ousado que o Senhor está lhe chamando para dar. Você vai precisar de fé. E a terceira coisa que o Pedro coloca em prática foi a obediência. Fé está ligada à obediência, porque muitas vezes nós não queremos fazer algumas coisas que Deus mandou a gente fazer. A gente fica assim, dando um monte de desculpa para Deus: ah, eu acho que não é dessa forma, ah, calma aí, vou esperar mais um pouco. Olha, irmão, se Deus mandou e está mandando você fazer alguma coisa, seja obediente, faça e faça rápido. Você pode bater no ombro do seu vizinho e falar assim: ó, faz logo, porque ele está mandando. Essa atitude de fé, essa atitude de obediência, ela envolve aquilo que depende de nós. Para você experimentar um milagre que Deus está há muito tempo querendo fazer na sua vida, você vai precisar de remar, fazer
aquilo que você sabe que já era para ter sido feito. Então eu quero dizer de que o que depende de você fazer, Deus espera que você faça. Entrar no barco e remar e jogar a rede não é papel de Deus, é papel seu, é papel meu. Ô Pedro, para você viver o milagre, você precisa remar, jogar a rede. Tá, Senhor, eu vou remar, jogar a rede, mas como é que vem o peixe? Aí é que eu entro na história. Você rema e joga a rede. E eu dou uma ordem para os peixes e digo: peixe, vão todos vocês para lá, para a rede do Pedro agora. Vai peixe, vai peixe, vai peixe, vai peixe. Deixa Deus dar ordem para o peixe. Vai para o barco, rema e lança a rede. Deixa que Deus dará ordem para o peixe. Posso ser mais claro com algumas pessoas aqui? Amanhã, segunda-feira, não é para deixar para depois. Você vai botar a mãozinha no remo, ir para dentro da água e você vai jogar a rede. É amanhã que você vai fazer isso. O que aconteceu no momento da realização, quando eles fizeram tudo o que deveria ter sido feito? Vamos ler aqui o texto. Olha o que diz, bota na tela para mim aí. O versículo de número 5. Olha o que acontece. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada nós apanhamos, mas por que tu mandas? Eu vou lançar a rede. Olha o versículo 6. E fazendo assim, colheram o que, gente? Faz com a mão assim, ó, uma grande, aí dá um sorriso assim para o alto, diga grande quantidade. Ó, fala para o seu vizinho balançando a mão assim, vai ser uma grande quantidade de vitórias. Fala, vai ser muita vitória, muita vitória. Sabe o que vai acontecer sobre a sua vida essa semana? Muita vitória. Esse ano de 2022 ainda vai acontecer, sabe o que? Muitas vitórias. Mãozinha, muitas vitórias, muitas vitórias. Aí olha só o que mais acontece. Versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique. Sabe o que vai acontecer ainda esse ano na sua vida e vai começar essa semana? As vitórias que Deus vai entregar para você, elas serão tantas vitórias e tantas, que você vai abençoar as pessoas à sua volta. Você vai ter que chamar os outros barquinhos e falar: vem me ajudar, porque está sendo muita vitória. Vem junto comigo, porque Deus está me abençoando muita coisa, muita. Vem me ajudar. Aleluia. Agora olha, falei aqui hoje pela manhã e vou repetir agora à noite. Se você for inteligente, fica meu amigo, porque Deus vai me dar muita vitória e eu vou compartilhar com os meus amigos todinho. Fala para o seu vizinho: fica meu amigo, que aí você vai ser abençoado também. Aleluia. Fica meu amigo, irmão. Toda essa colheita, todo esse milagre que Deus fez na vida dos discípulos e que Ele irá fazer na minha vida e na sua vida, está ligado a um propósito. Eu quero que você pense nisso. O que Deus irá fazer
em nossas vidas está ligado a um propósito. Qual propósito? Você vai viver e experimentar milagres, mas Deus está pensando em algo muito maior. O que é que Deus está pensando? Olha o que diz o texto do 8 ao 11. Bota aí o 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, preste atenção aqui. Antes, quando começou a orientação, Pedro chamou Jesus de mestre. Antes do milagre, o Pedro estava vendo Jesus como mestre. Depois do milagre, o Pedro fala: nada de mestre, o Senhor é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que manda em todas as coisas, inclusive na minha vida. Todo milagre que Deus irá fazer na sua vida e na minha vai ser com o propósito de glorificar o nome dEle, Ele sendo nosso Senhor. É para você reconhecer de que Ele é Senhor. Um milagre aconteceu, qual é o propósito? Ele é o Senhor. Segundo propósito: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus para Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Sabe qual é o segundo propósito do milagre que Jesus vai fazer na minha vida e na sua vida? Agora, o milagre que eu fiz em você vai se transformar em um testemunho para vocês ganharem outros homens. O milagre que eu irei fazer na sua vida se transformará em um testemunho que irá atrair a salvação de muitas outras pessoas. Então pense nisso. O milagre que Deus está fazendo tem um propósito. Esse propósito é glorificar ao Senhor e atrair mais homens para a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação em Jesus. É por isso que Deus quer mudar na minha vida e na sua vida um tempo de frustração para um tempo maravilhoso de realização. Se você recebe isso, dê um aplauso glorificando a Deus.